paz do Senhor. Estamos aqui de volta no nosso seminário de escatologia. Eu sou o presbítero Sérgio Sodré e faço parte do corpo ministerial da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, no Rio de Janeiro, igreja pastoreada pelo nosso pastor-presidente Francisco José da Silva. Esse seminário é oferecido pelo nosso Instituto Bíblico Estrela de Davi, carinhosamente chamado de IBED, e os telefones do nosso Instituto Bíblico, os meios de contato estão aparecendo aí na tela. Você se interessando, há décadas o nosso seminário, o nosso Instituto Bíblico vem oferecendo cursos livres na área de teologia, cursos na área com padrão de excelência, e você tiver interesse, pode entrar em contato conosco. Se você, esse vídeo é o segundo vídeo de uma série de vídeos. Nós estamos falando sobre escatologia. Se você não viu o primeiro vídeo, dá pausa, com calma, dá pausa, procura o primeiro vídeo, vai lá no primeiro vídeo e vê o primeiro vídeo primeiro. Não fica vendo o segundo antes do primeiro, não. Vê os primeiro e depois volta aqui e vê o segundo vídeo, porque senão você vai perder a linha de raciocínio, você vai perder a sequência que nós estamos abordando. Estamos falando sobre escatologia. Falamos na semana passada, explicamos o que é escatologia, o estado dos mortos, aonde os mortos estão, e nós vamos falar agora sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. O que vai acontecer antes de Jesus voltar? Apesar de Jesus não ter revelado o dia exato do seu retorno para buscar a sua igreja, ele disse que fatos ocorreriam e que demonstrariam a proximidade de sua volta. O dia exato Jesus não disse, mas o que iria acontecer antes da volta dele, Jesus foi categórico em afirmar. Podemos ver lá, em Mateus 24, no verso 3, os discípulos perguntando quando Jesus retornaria. Os discípulos queriam saber quando Jesus retornaria. E Jesus disse assim, o capítulo é assim, Mateus 24, versos 4 a 12, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, isso é no capítulo 24, versos 3, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está lá em Mateus 24, versos 4 ao 12. Então, desse texto, nós podemos destacar os seguintes sinais: surgimento de falsos messias, guerras e rumores de guerras, pestes, doenças e terremotos, apostasia e perseguição ao cristianismo. Tudo isso nós podemos destacar dessas palavras de Jesus. Mas você pode estar se perguntando aí, mas sempre houve guerra, sempre teve terremoto, sempre houve doença,
sempre teve fome e Jesus não voltou. E aí, como é que fica? Como saber que estes sinais realmente apontam para o retorno de Cristo? Notemos que no verso 8 desse capítulo, o mestre informa que estes são o princípio das dores. Então, surgimento de falso messias, guerras e rumores de guerra, pestes, doenças e terremotos, apostasia e perseguição ao cristianismo é o princípio das dores. No original grego, o sentido de das dores é de dor de parto. E sabemos que quando um parto está próximo de acontecer, é quando as dores da grávida se intensificam. Não é quando a grávida sabe que o bebê está próximo de nascer, quando as suas dores se intensificam. Quanto mais intensas forem as dores, mais próximo está do parto acontecer. Quanto mais frequentes forem as contrações e as dores, mais próximo está o parto. Dessa forma, quanto mais frequentes forem estes sinais, mais próximo está o retorno de Cristo. A Bíblia também nos mostra outros sinais. Aumento da velocidade do conhecimento. Está lá em Daniel, no capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, nós vemos aqui um multiplicar da ciência. A tecnologia que é de ponta hoje, daqui a 3 anos ela está obsoleta, ou até menos. As pessoas correm de uma parte para outra. Os meios de transporte estão cada vez mais rápidos. A pessoa consegue cruzar o mundo todo como se estivesse cruzando uma cidade, atravessando uma cidade. A pessoa atravessa de um continente a outro como se estivesse na facilidade de se atravessar uma cidade. E hoje, então, com a internet, com a velocidade da internet, você fica sabendo do que está acontecendo ao vivo. Uma coisa que está acontecendo no outro lado do mundo, você fica sabendo ao vivo. Então, é a velocidade do conhecimento. Então, as coisas mostram que Cristo está às portas. Paulo, escrevendo a Timóteo, adverte, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 e 4. 1 ao 4, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. E ele continua lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Diante do que Paulo disse, podemos entender que os sinais dos últimos dias seriam materialismo exagerado, aumento da ilegalidade e injustiça, uma intensa atividade demoníaca e ódio à doutrina cristã. Será que não é os nossos dias atuais? Quando a gente vê os noticiários, a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo, as escrituras são claras do que vai acontecer e nós podemos ver tudo que nós vimos aqui, tudo que foi lido aqui, nós estamos vendo acontecer
diante dos nossos olhos. Os sinais são intensos. Esse ódio à doutrina cristã, o sinal desse ódio é uma banalização das Sagradas Escrituras, como está lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que mais tem agora é a gente querendo escarnecer da Bíblia. Escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Esse negócio de Jesus voltar, isso é balela. As pessoas dizem: Jesus não vai voltar, isso aí não existe. São escarnecedores da doutrina cristã. Isso agora está cada vez mais comum e nós podemos ver isso com os nossos olhos. Onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não mudou nada. Tudo é como foi no princípio. Mas nós sabemos que as coisas estão mudando. Nós que temos a palavra de Deus guardada em nossos corações, sabemos que tudo está caminhando a passos largos, podemos dizer assim, para a volta de Jesus. Lá em Judas, nos versos 17 e 18, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Hoje cada um faz o que quer. O negócio é ser feliz. Eu faço aquilo que me dá na telha. Eu faço aquilo que me dá vontade. Eu faço aquilo que deseja o meu coração. Se me faz feliz, eu faço. Se a sua verdade é a sua verdade. A verdade hoje em dia foi relativizada. Não existe mais para o mundo uma verdade absoluta. A verdade foi relativizada. Cada um é dono de si, cada um faz o que quer, cada um tem a sua própria verdade. Mas sabemos que a verdade ela é absoluta e a verdade ela é uma só. A palavra de Deus santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou que era uma verdade ou uma das verdades. Ele disse que ele era a verdade. Então, nós cremos que só existe uma verdade e nós temos que nos adequar a esta verdade. Nós temos que nos adequar à verdade que é a palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras. Eu tenho que me adequar à Bíblia, não a Bíblia se adequar a mim, mas nós é que temos que nos adequar, andarmos conforme a palavra de Deus determina que nós andemos. Então, basta ser honesto e reconhecermos que esta é a atual situação do mundo. Temos que ser honestos. Esta é a situação atual do mundo. Desrespeito com as coisas de Deus, escárnio com o cristianismo, escárnio com Jesus Cristo, aumento dos conflitos bélicos, doenças, o clima, terremoto acontecendo, tsunamis acontecendo, maremotos acontecendo. Esses sinais estão cada vez mais frequentes. Tudo mostra que Cristo em breve vem. Tudo está apontando para que em breve, mostrando que em breve Jesus virá. E como é que Jesus virá? Nós vamos falar agora, tratar de um assunto que para nós, crentes em Cristo Jesus, é a nossa esperança. É a nossa bendita esperança. Jesus em breve vem. Ele vem o quê? Arrebatar a sua igreja.
ele voltará e arrebatará a sua igreja. O Novo Testamento menciona a volta de Cristo em 318 ocasiões. Um exame descuidado desses textos pode levar a opiniões contraditórias. Eu falei lá no primeiro vídeo que existem várias correntes escatológicas, mas nós aqui abordamos dentro da escatologia, dentro da corrente pré-milenista dispensacionalista. Abordamos aqui uma escatologia pentecostal. Outras correntes surgem por causa também examinando os textos. Um exame descuidado desses textos podem levar a opiniões contraditórias, pois determinados textos dizem que Jesus virá nos ares, enquanto outros dizem que ele virá à terra. Outro diz que ele virá em secreto, como ladrão. Outro texto diz que todo olho o verá. Outro diz que será um tempo de alegria. Outro diz que será um tempo de lamento. Como conciliar estes textos? Um que diz que todo olho verá, outro diz que Jesus voltará em secreto como ladrão. Como conciliar esses textos? Nós entendemos e acreditamos que a volta de Jesus será em duas fases distintas. Na primeira, acontecerá o arrebatamento da igreja fiel que o espera, a igreja que aguarda a volta de Jesus. Nessa primeira fase, Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Na segunda fase, ele se manifestará fisicamente, acompanhado de seus santos e anjos, sendo visto por Israel e o restante das nações. Então, no primeiro momento, Jesus volta, mas somente arrebata a sua igreja. Na segunda fase, aí sim, todo o olho o verá, todas as nações o contemplarão. Somente quando o arrebatamento ocorrer, ele será bem compreendido. A gente não tem noção exata, a gente entende pelas Sagradas Escrituras, mas compreender toda a realidade do arrebatamento, a gente não tem essa compreensão, porque ele é um mistério. Por enquanto, o arrebatamento é um mistério, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aqui Paulo fala da transformação da igreja, quando nós receberemos os nossos corpos glorificados. É um mistério. Eu não posso aqui dizer, eu seria desonesto em dizer que compreendo tudo aquilo que o arrebatamento vai ser. Não, eu entendo o que a palavra de Deus nos revela, mas noção exata só passando por ele. E é o que é o nosso desejo. Nós desejamos ardentemente a volta de Jesus para que o arrebatamento aconteça. No céu será ouvido o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Jesus trará consigo os fiéis que estavam com ele, e estes ressuscitarão com os seus corpos glorificados. Então, Jesus vem arrebatar a sua igreja, aquela igreja que está viva, aguardando o seu retorno, mas aqueles que morreram em Cristo também serão ressuscitados, receberão também um corpo glorificado. Então, os mortos receberão os seus corpos glorificados e, juntamente com os fiéis vivos, na ocasião, serão transformados e todos juntos e seguirão com Jesus para o céu. Como está lá
em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a segunda vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui fala, Jesus vem, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles, a encontrar Jesus nos ares. E depois estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 57, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a nossa bendita esperança. Esperança esta que nos anima e nos conforta nas horas mais sombrias de nossas vidas. Nós passamos pelas lutas, nós passamos pela angústia, nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelas lutas, nós passamos pelas perseguições, mas o que nos anima a continuar a caminhada é saber que Maranata, Jesus em breve vem. Maranata, esse é o nosso brado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nos anima, é isso que nos conforta. Vale a pena perseverar até o fim, no poder do Espírito Santo. Vale a pena perseverar, meu irmão. Está passando pela luta, está passando pela angústia, está passando pela tribulação. Vale a pena perseverar. Então, Jesus vem e, com mão forte, arrebata a sua igreja. A igreja será arrebatada desse mundo. Então, nós podemos ver milhões, bilhões de pessoas sumindo instantaneamente. Será uma confusão aqui nessa terra. Bilhões de pessoas num abrir e fechar de olhos, como a palavra de Deus fala. Somem. O que vai acontecer? Se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos e sabendo que aconteceu aí, bilhões de pessoas sumiram, já sabe o que aconteceu. Jesus voltou e arrebatou a igreja.
Então, eu espero que você não veja esse vídeo depois que bilhões de pessoas sumirem, mas que você esteja entre aqueles que irão ser arrebatados. Vale a pena perseverar contra o pecado, contra o mundo e o diabo, e assim chegaremos ao final da carreira que nos está proposta. Não será outro que virá ao nosso encontro, mas o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos guarda na nossa peregrinação, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa redenção e justificação, aquele que está à destra do Pai intercedendo por nós. É esse Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É ele que virá para nos buscar, é ele que voltará para nos arrebatar. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Nós vamos falar sobre a grande tribulação no próximo vídeo. A grande tribulação é também denominada na Bíblia de ira vindoura. O arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus livrará a sua igreja da ira futura. Os santos em Jesus, aqueles que aguardam a vinda de Jesus, serão livres da ira futura. 1 Tessalonicenses 5,19, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso destino não é a ira futura, não é a ira de Deus, mas a salvação em Cristo Jesus. Apocalipse, no capítulo 6, versos 16 e 17, diz assim: e dizem aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nesse momento, quando a ira de Deus for derramada sobre essa terra, a igreja já estará com Cristo. Quando a ira de Deus, o peso da ira de Deus for derramada sobre este mundo, nós já estaremos com Cristo Jesus. Possamos ter essa esperança firme, essa fé gloriosa, essa bendita esperança em nossos corações. Se você gostou do que foi falado aqui, curta, compartilhe e comente. São os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer. Se ficou alguma dúvida do que foi tratado nesse vídeo, coloca aí nos comentários. Coloque essa dúvida aí. Se der, dentro de nossas possibilidades, poderemos até responder a sua dúvida, responder o seu questionário. Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.